O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Resultado da morte de estrelas similares ao Sol, as nebulosas planetárias são algumas das mais bonitas e variadas formações do universo. E agora um grupo de cientistas identificou por que elas têm toda essa variedade, explicando como elas se formam. O segredo para desvendar o mistério foi estudar o vento estelar, em particular das estrelas gigantes vermelhas. É o que acontece quando um astro como o Sol chega ao fim de sua vida e começa a esgotar seu combustível nuclear. A estrela incha e esfria. É o último estágio de uma estrela desse porte até que ela se apague de vez, tornando-se uma anã branca e ejete suas camadas superiores, formando a tal nebulosa planetária ao redor dela. O que os pesquisadores descobriram, realizando observações com o conjunto de radiotelescópios ALMA no Chile, sempre ele o ALMA, é que, ao contrário do que se esperava, os ventos estelares desses astros não seguem um padrão uniforme, redondo. Alguns deles são na verdade bem similares a nebulosas planetárias, disse Lynn Dessing, da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, líder do estudo. O resultado é relevante não só para explicar as nebulosas planetárias, mas também ajuda a alimentar os modelos de taxa de perda de massa das estrelas, processo que poliniza, entre aspas, o resto da galáxia para a formação de futuros sistemas planetários. Os padrões observados parecem sugerir que esses modelos podem atualmente estar errados por um fator de 10. O trabalho foi publicado na revista Science e Cássio, o que você achou desse resultado? Bom, primeiro que nebulosa planetária é aquela coisa, apesar do nome totalmente errado, são algumas das formações mais bonitas e encantadoras, e parece que elas já nascem ali daquele jeito meio esquisito, né? Aquelas formas ali não tem a ver com a fase final, mas tem ainda a ver com a fase de gigante vermelha. O que você achou desse resultado? Ah, bacaninha, viu? Bem bacana, bacaninha é pouco, né? Bem bacana porque a grande questão era essa que você ilustrou bem aí com as imagens, assim, a grande variedade que existem de nebulosas planetárias observadas, né? Só de curiosidade, você citou aí que ela não tem nada de planeta, mas chama nebulosa planetária porque nos primórdios da astronomia observacional, né, com instrumentos, os instrumentos eram muito toscos e eles apareciam, essas nebulosas apareciam como enxergando um disquinho, como se fosse um planeta, mas ainda assim nebuloso, né, sem muita definição de imagem, mas era visto um disquinho, então virou uma nebulosa com cara de planeta, daí surgiu o termo nebulosa planetária. Agora, esse resultado bastante interessante que eles tenham visto essa conexão com os ventos estelares. A estrela tem um processo de, entre aspas, evaporação, em que ela fica continuamente emitindo gás, né, numa densidade muito baixa, uma velocidade relativamente alta. Depende muito da temperatura da estrela. O nosso Sol, tipicamente, tem um vento estelar que, quando ele chega aqui na Terra, né, ele está com aproximadamente 400 km por segundo, para você ter uma ideia. E estrelas mais quentes, as estrelas mais azuis, do tipo O, B, isso chega a 3.000 km por segundo, né, bastante coisa. E elas ficam evaporando, né, aos poucos e tal. É uma modelagem muito difícil de ser feita, então por isso é feita umas aproximações do tipo que essa evaporação, esse vento, parte da estrela com uma simetria esférica, né? Então a estrela é supostamente quase esférica, e isso vai se espalhando também como se fosse uma esferinha, ou várias esferinhas, né, ao longo do tempo. Só que isso é muito difícil de simular, porque são equações magneto-hidrodinâmicas, você precisa fazer alguns, né, sacrifícios na simulação, como, por exemplo, ter uma simetria esférica. E eles perceberam que não é assim, e não é assim mesmo, porque chega a dar aí o fator 10, né, de diferença nos resultados. Mas o que se percebe é que tem um papel fundamental, né, na história do vento. A estrela expande as camadas externas e o vento por baixo vai fazendo essa modelagem.